Hello, flores do meu jardim, eu me chamo Fabi, sou lá do ateliê Fabi Biscuit Oficial e hoje é mais um dia de maratona com a equipe Fabi Rodrigues. A nossa aula de hoje é do porta-doce, a gente vai fazer um tema muito lindo, uma peça muito fofa. Para fazer o porta-doce, eu vou estar utilizando esse molde aqui, olha, que ele já sai todo texturizadinho, ele é muito lindo, muito fofo, e essa textura é ótima, excelente, porque ela combina para muitos temas, se adapta para muitos temas. Então, a gente vai utilizar esse molde para fazer o porta-doces. Vamos utilizar também esse molde para fazer o corpinho da nossa bonequinha. E a cabecinha, eu vou estar utilizando a cabecinha Love LP. Eu não tenho mais o cardzinho, ele já é um moldezinho mais antigo que eu tenho, então eu não tenho o cardzinho, mas eu vou deixar tudo aqui na descrição, o nome de cada um deles, tá bom? Vamos utilizar também esse molde de colmeia, que ele vem com uma abelhinha e com a colmeia, a gente vai fazer a colmeia. E eu vou estar utilizando também esse molde, que tem vários bichinhos, inclusive tem uma joaninha, uma abelhinha, muito fofo. Vou estar utilizando também esse molde de lacinho, para a gente colocar na nossa bonequinha. Uma base acrílica, que eu vou deixar tudo aqui na legenda, tá? Qual é o tamanho da base que a gente vai utilizar. Vou utilizar o rolinho de grão de areia grosso, a canetinha acrílica que tem lá no site da Fabi, meia bolinha de isopor de 25 milímetros ou 2,5 cm e alguns cortadores complementares, que é do kit de coração e do kit oval, tá bom? Bom, e agora então, bora pro nosso vídeo. Mas antes, se você ainda não me segue lá no meu Instagram, corre para você me seguir, vou deixar ele aqui para você acompanhar muitas outras dicas. E assim que terminar o vídeo, vai aqui na legenda que vai estar todos os materiais e também o meu cupom para você utilizar lá no site e ter desconto nas suas compras. E agora, bora! Primeira coisa, a gente vai fazer o porta-doce, tá? Para ele já ir secando, né? Lá na Fabi tem várias texturas, tem porta-doces com várias texturas. Esse daqui, olha, ele fica ótimo para vários temas, né? Então, a gente vai fazer ele primeiro. E para esse tema que eu vou fazer no tom de marrom, para ficar um pouco mais parecidinho com uma madeirinha. Só colocar aqui dentro. E aí, a gente passa um rolinho para que ele fique bem lisinho, bem retinho na parte de baixo. Dá uma mexidinha assim no molde. E olha só, já sai todo texturizadinho, bem bonitinho. A gente vai deixar secar essa parte aqui de um dia para o outro. Agora a gente vai fazer a cabecinha da nossa bonequinha. Eu vou utilizar aqui o Lovely, tamanho P. Eu gosto de passar um pouquinho só de creminho aqui, ó, creme Nivea, só para me auxiliar a desenformar. E passo também um amidozinho de milho. Como ele é um molde bem fundinho, então eu gosto de colocar assim para desmoldar melhor. Pego aqui a minha massinha da cor que eu escolhi. E aí eu uso bolinha de isopor. Para facilitar, eu faço um furo aqui e eu utilizo meia bolinha de 25. Eu não uso ela inteira. Eu uso meia bolinha de 25. E aí a parte que é reta, eu coloco viradinha para baixo. E a parte que tá redondinha vai ser a cabecinha, a parte de trás da cabecinha. Eu afundo aqui com o meu rolo e jogo aqui a massinha. Só que como eu vou fazer uma abelhinha, eu não posso deixar essa cabecinha, essa bolinha aparecendo. Eu tenho que tampar toda essa bolinha. E aí, para facilitar, eu posso vir aqui antes de desmoldar com o meu rolo, olha, e alisar bem direitinho. E aí eu dou aquela mexidinha no molde sempre e já posso desmoldar. Olha como ele sai bem bonitinho. Aqui eu vou alisar aqui nas laterais, então eu passo um amidozinho para me facilitar também.
E vem aqui com um cabo de esteca ou um rolinho para a gente deixar essa cabecinha sem essa partezinha aqui achatada do molde, tá? Ele é um molde fundinho, então aqui você, fazendo essa pressão com o rolo, você deixa a cabeça bem redondinha, olha. Agora a gente marca a boquinha. Eu uso esse marcadorzinho aqui, olha, que ele é bem pequenininho. É um kitzinho que tem lá no site da Fabi. E vou colocar os olhos. Eu gosto de marcar aqui antes aonde eu vou colocar os olhos, para eu colocar no lugar correto. Passo também uma colinha, mesmo que ele já tenha uma colinha atrás, eu gosto de colocar uma colinha. E os olhinhos que eu utilizo nesse tamanho de cabeça aqui de lembrancinha, é esse daqui, olha, que é o F46. Lá na Fabi tem essa cartelinha mista, o castanho eu já usei todo, no tamanho PP. E ela também tem a cartelinha toda castanha. E aí eu vou utilizar aqui o tom de azul. E aí a gente vai deixar essa cabecinha secar de um dia para o outro também, juntamente com o portador. Se toda essa base vai secar de um dia para o outro. O moldezinho do corpinho eu vou utilizar esse daqui. Eu passo aqui um creminho Nivea, um amidozinho de maisena, amidozinho de milho. E aí eu vou pegar aqui a massinha que eu escolhi, vou fazer uma coxinha com a ponta bem fininha, que é para entrar bem lá dentro, olha. Que tem até um pescocinho lá dentro. Que a gente aperta aqui. E como eu vou fazer uma abelhinha, então aqui, olha, eu vou já preparar o local onde eu vou encaixar a perninha da minha abelhinha. Venho aqui também com um boleadorzinho e faço uma leve marcação aqui, olha, só para que essa massa pele, ela encaixe ali, cole perfeitamente. Faço uma colinha e aí eu venho com a minha massa, na cor que eu escolhi, faço uma pontinha e essa pontinha eu vou colocar primeiramente lá no local dos pés e depois eu vou descer essa massinha para que ela se una ali ao corpo. E o excesso aqui eu tiro. Antes de eu alisar toda a peça, eu vou colocar a outra perninha também. E agora que eu coloquei já as perninhas, então eu vou começar a preparar esse meu corpinho para ele ficar bem retinho. Vou tirar aqui o excesso. De ambas as cores que tiver um excesso, eu vou retirar. Vai ficar assim, olha, o nosso corpinho. Aqui, eu vou fazer um furo aqui, ó, para que essa massinha ela não estufe e atrapalhe a colagem da minha bonequinha, tá? Vou dançar o molde e vou desenformar ele. Vou passar um amido de milho aqui para eu trabalhar melhor aqui no meu corpinho. O pescocinho, eu tiro ele. Se você quiser, você pode fazer a divisão, mas eu prefiro fazer o pescocinho depois. E aí eu venho com o cabinho de uma esteca e vou dar uma alisadinha aqui. Aqui atrás também, para que ele fique bem redondinho. Aqui no pezinho também. E aqui, olha, eu vou fazer um orifício onde eu vou encaixar o meu pescocinho. E ela vai secar também de um dia para o outro. A gente tem esse molde aqui, olha, que ele tem vários bichinhos muito fofinhos, olha. Tem joaninha, abelhinha, a borboleta, a lagartinha, o caracolzinho. Ele é bem fofinho. E aí eu vou fazer uma abelhinha aqui, olha. Vou colocar aqui a minha massa amarela. E ele tem aqui o local para colocar a asinha. Aqui na cavidade da asinha a gente põe uma massinha branca.
E aí eu venho com essa estequinha aqui, olha, e rasgo aqui por cima. Dou uma dançadinha aqui no meu molde e vou desenformar. Olha só que bonitinha que ela sai. Que a gente vem com uma estequinha aqui para acentuar aqui a asinha. E aí você pode colocar um olhinho resinado no tamanho micro, ou você pode fazer ela de olhinho fechado, que eu vou fazer ela com o olhinho fechado. Nesse moldezinho eu vou tirar uma colmeiazinha também, ele é bem fofinho. Vou deixar aí aqui na descrição desse vídeo todos os moldes que eu utilizei, tá? Para você encontrar lá. Vou deixar também o meu cupom para você utilizar nas suas compras e ter desconto. Olha só que gracinha que fica. A gente vem com essa estequinha aqui também, olha, e marca aqui para acentuar essa divisão. Agora a gente vai fazer algumas micro abelhinhas. Vou estar utilizando esse moldezinho aqui de medida para me facilitar eu fazer todas do mesmo tamanho. Olha só, facilita muito esse molde. E agora a gente pega essas massinhas, olha, e eu vou fazer elas assim, um pouquinho pontudinha, ó. E a gente vai também deixar secar aqui algumas horas, e daqui a pouco a gente coloca a asinha e deixa secar até no outro dia. Toda essa base que a gente fez seca de um dia para o outro. Agora a gente vem com os araminhos encapados. Vou deixar aqui também a numeração desse araminho, tá? Então a gente vai tirar aqui alguns tamanhos. E aí a gente dá um leve movimento aqui assim, olha. Com um cabo de esteca, um rolinho, formando uma espiral. E as duas pontinhas a gente deixa retinha. Aí você vai colocar aí do tamanho que você quiser, né? E a gente vai inserir aqui na nossa abelhinha, que secou algumas horas. Olha só. E a gente vai fazer com que ela fique inclinadinha assim, olha. E agora a gente coloca a asinha nela, pra gente deixar ela secando em pezinho. E agora, antes de colocar a asinha nas abelhinhas, eu vou fazer a listrinha dela, vou utilizar as canetinhas acrílicas, que tem lá no site da Fabi também. Vou utilizar aqui na cor preta. Vou fazer aqui, olha, as listrinhas. Duas listrinhas. E agora a gente pode colocar a asinha. A gente vai fazer aqui duas bolinhas para a asinha das nossas abelhinhas. Essas bolinhas a gente vai achatar na mão mesmo. A gente vai passar a cola aqui na lateral da abelhinha. Vamos colar essa asinha viradinha pra cima, que ela tá voando. Se você quiser colocar o olhinho nela, a gente vai deixar aqui, olha, para secar de um dia pro outro, em cima de uma basezinha de isopor. A gente vai fazer aqui agora os cílios e a sobrancelha com uma tinta acrílica diluída. Tá aqui na minha tampinha, ó. Eu vou abrir aqui agora. Minha cabecinha já secou de um dia pro outro. E aí eu vou abrir uma massinha preta fina e vou vir com o cortador de coração. Esse aqui é o número 4 do kit. Vou passar um creme. E aí eu vou cortar nessa posição aqui, olha.
Eu vou cortar aqui, olha. Pegando bem aqui dessa forma. E aí, a gente vai colocar aqui, ó. Vou passar a cola. Aqui na minha cabecinha. Vou posicionar aqui, olha. E aperto pra colar bem aqui. Passar um pouquinho mais de cola. E agora aqui a gente vai jogar essa massinha aqui pra trás, pra gente cortar aqui o excesso, olha. Cobrir aqui, jogo aqui pra minha lateral aqui, olha, dobrando, pra que fique bem dobradinho aqui na cabeça. E agora a gente vai alisar aqui com o cabo da esteca. Se tiver um excesso, a gente tira. E agora a gente alisa aqui com um pouquinho de água assim, olha, pra tirar qualquer marcação. Pode ser um pincelzinho de água também. Agora eu vou fazer a listrinha aqui do corpinho, vou utilizar a caneta também, que fica bem melhor do que com o pincel. A gente vai fazer aqui, olha, uma aqui nessa direção, outra aqui nessa direção, e uma outra aqui embaixo. E agora a gente vai girar essa listra. Elas precisam se encontrar aqui certinho, ó. E uma aqui também, olha. Essa aqui tem que encostar aqui na perninha. Agora eu vou colocar aqui um sapatinho, mas eu vou fazer ele manual mesmo, porque é um sapatinho bem pequenininho, só pra gente cobrir um pouquinho o pezinho dela. Não vai ser aquele sapato grande. Eu quero um sapatinho bem pequenininho mesmo. Só dessa forma. Olha só. Eu não vou colocar saia na minha abelhinha, mas se você quiser colocar uma sainha, você pode utilizar aqui uma fita de organza ou uma fita de tule. Você dobra ela no meio, faz aquele alinhavado e joga aqui. Antes de colocar a cabecinha, né? Eu não vou colocar. Agora, com a régua de número 3, a gente vai fazer a asinha da nossa abelhinha. E a gente vai deixar essa asinha dar uma leve ressecada, enquanto a gente termina de estruturar a nossa bonequinha. Eu vou utilizar esse cortador aqui, que ele é oval do kit. A gente vai cortar as duas asinhas. E ela vai ficar ali ressecando, tá? Enquanto isso, a gente vai continuar aqui montando a nossa bonequinha. Eu tenho aqui um araminho bem fininho preto. E aí eu vou cortar algumas partezinhas que a gente vai fazer a anteninha da nossa abelhinha. E aí eu vou fazer um movimento aqui também com um rolinho. A gente vai fazer aqui um furo. E a gente vai inserir aqui o araminho. A gente passa aqui uma colinha na ponta. A gente vai colocar uma bolinha aqui na pontinha.
Vou passar aqui um blushzinho nela. Deixar ela com as bochechinhas bem rosinhas. Eu gosto de passar um pouquinho na testa também. Olha só que lindinho que ficou. Coisa mais fofa. E para fazer o bracinho, eu vou utilizar esse bracinho aqui do molde Lovely tamanho P. Vamos colocar aqui a massinha. A gente vem aqui com o cabo da esteca e faz uma pressãozinha aqui nas laterais. Você nunca pode tirar o bracinho do molde e deixar como sai. Você tem que dar essa alisadinha, olha a diferença. Aqui também. Como o molde ele é fundinho, quando você faz essa pressão na lateral, ele então fica redondinho, olha. Agora eu venho aqui, marco aqui o pulso e marco aqui o cotovelo. Dou uma leve apertadinha aqui na ponta do dedinho, e aí eu venho aqui com a minha faquinha e marco aqui o dedinho, ó. E aqui eu venho com a esteca novamente, faço uma pressãozinha assim, ó. Tá bom? Esse bracinho, eu vou colocar com a mão na bochechinha, então eu vou dobrar ele. Olha só, vou deixar dobradinho. O outro bracinho eu também marco aqui, ó, um pouquinho, mas eu não vou dobrar ele, eu vou vir aqui, vou fazer essa marcaçãozinha e esse movimentozinho com ele, olha. Nunca deixa também o bracinho sem movimento. Agora a gente já vai colar o bracinho. Esse bracinho aqui, eu vou colocar ele nessa lateralzinha. E este outro aqui, eu vou colocar aqui nessa outra lateral. E agora a gente vai colocar a cabecinha. Se a sua massinha tiver um pouquinho mole, você coloca um pedacinho de papel higiênico assim, olha, para dar um movimentozinho até secar, tá bom? Aqui eu vou passar cola no orifício que eu fiz ali. E vou colocar uma massinha na cor pele dentro aqui, vou apertar para não ficar um pescocinho muito fininho, tá? Então, quando eu aperto, ó, o pescocinho ficou mais gordinho. E aí eu corto o excesso e deixo só uma pontinha. Aqui eu posso até vir com o cotonete molhadinho e tirar esse excesso de cola para não ficar brilhando. E agora eu venho aqui com o arame galvanizado e aí a gente vai colocar esse araminho aqui. Esse araminho aqui é o número 18. E aí eu vou cortar aqui, olha. Como o corpinho, ele é pequenininho, então eu posso deixar um corpinho pequeno, um arame pequeno, para que esse arame não vare o corpinho e atrapalhe a bonequinha ficar coladinha, tá? Porém, agora, olha, eu vou inclinar esse arame aqui, porque eu quero a minha bonequinha com a cabecinha de ladinho. Então, eu vou deixar dessa forma o arame. Vou até tirar um pouquinho mais desse arame, que eu tô achando ele grande, tá bom? E a gente vai passar cola aqui no pescoço, na mãozinha, e a gente vai colar aqui a nossa cabecinha. E a mãozinha eu já posso colar aqui no meu rostinho. Agora a gente vai usar uma basezinha, as minhas bases acrílicas, todas eu compro lá no site da Fabi, tá? E aí eu vou deixar aqui na descrição qual é o tamanho da base que eu uso. A gente vai pegar uma lixinha de unha, a gente vai fazer algumas marcaçõezinhas para que essa massa não solte, tá? A gente vai colar com cola lantejoula. Você precisa passar cola em toda a base, não deixa nenhuma partezinha sem cola. Eu já abri aqui a minha massa, eu vou utilizar um verde clarinho. Verifica se não tem ar lá dentro. Alisa bastante. E agora eu passo um pouquinho de cola aqui também, na bordinha. E eu vou jogar essa massa para baixo, rasgando ela.
Aqui eu passo o meu rolinho, porque senão essa massa ela vai ficar cheia de pontinha dura, e aí depois a cliente tem dificuldade para deixar ela na mesa. Agora, eu não preciso deixar lisinho porque eu vou texturizar, tá? Eu vou usar o rolo de grão de areia grosso, passo um creminho aqui, ó. E aí eu vou passar aqui em cima. Olha que lindo que fica, que eu venho na lateral. Olha só, a marcação fica perfeita. E a gente vai colar nessa direção, pra gente aproveitar bem aqui a base, tá? Eu coloquei uma bolinha verdinha de massa mole. Eu acabei esquecendo de colocar asa. A gente vai colar a asinha aqui também, mas você também pode colar a asinha e deixar ela secar para depois você montar, tá bom? Vou passar aqui a cola na minha asa. E a gente vai colar aqui atrás, olha. Vou colar aqui o porta-doce. Como essa massinha tá fresca, então a gente não precisa tá usando uma cola instantânea, somente a cola branca. Mas caso você revista a sua massa e ela fique seca, aí você pode colocar uma massinha fresca, uma colinha instantânea. E a gente coloca aqui, olha, bem aqui pertinho da perninha dela. As miniaturas que nós fizemos estão aqui, olha. A abelhinha eu coloquei uma florzinha aqui. A casinha de... A colmeiazinha eu coloquei um verniz ouro aqui em cima. Pode fazer também com cola quente, e aí depois joga um esmalte em cima. A abelhinha que eu fiz de olhinho fechado, né? Mas vocês podem utilizar o olhinho resinado. Inclusive, eu fiz uma joaninha, olha que gracinha que ela ficou. E aí eu coloquei o olhinho resinado nela, olha, ficou bem fofinha. E as abelhinhas também, que a gente fez, já estão aqui sequinhas, com os araminhos. E aqui eu vou fazer a minha abelhinha com um tom rosa também, tá? Então, eu vou fazer umas florzinhas rosas. Eu vou fazer uma rosinha bem básica, né? Porque é pra lembrancinha, eu acho que traz uma delicadeza. Eu abri aqui uma massinha bem fininha e cortei aqui alguns círculos. É uma rosinha pequena. E aí, eu vou colocar também umas margaridinhas. Olha, eu cortei aqui alguns círculos. Eu venho com o cabinho de uma esteca, um rolinho, só pra dar uma afinadinha nas pétalas. E aqui o miolinho da nossa rosinha, a gente faz um rolinho aqui assim, ó. Enrola essa massinha assim, olha. Agora eu venho, não precisa de cola, tá? Porque a massa tá bem fresquinha. Eu vou colocar uma aqui. Vou colocar uma outra aqui. E outra aqui. Aqui eu vou girar. E aí eu vou unir todas elas vão ficar grudadinhas uma na outra. Então, eu vou girar aqui, tomando cuidado para não sair de lá do meio, tá? Se você preferir passar uma colinha, você pode passar, tá? E agora, a gente corta aqui bem embaixo. E a gente já vai colar ela aqui, enquanto ela tá molinha. Vou colar bem aqui na frente. E aí, eu vou vir com um rolinho bem fininho. E vou ali bem no meio e vou apertar para ela colar ali na minha base. Vou abrir aqui mais uma massinha e venho com o ejetor de margarida. E eu vou tirar duas margaridinhas. Eu tirei duas brancas também. Agora a gente dá um movimentozinho nela aqui, olha, para ela não ficar retinha. E a minha borboletinha, eu vou colocar ela bem aqui na minha frente, aqui, ó. Pra ficar bem aqui.
Eu venho com um furadorzinho e furo aqui. Vou cortar um pouquinho do excesso aqui do meu arame. E agora, eu passo uma colinha e vou inserir aqui. Agora eu posso dispor as minhas florzinhas. Agora que eu vi que estava lá atrás. Mas aqui, olha, inseri aqui, tá? Eu furei com o furador e coloquei a minha borboletinha que tá com a araminha. Ela tem até um movimentozinho, tá bom? Agora a gente vai colocar aqui as florzinhas. Eu vou ver qual que fica melhor aqui, olha. Mais uma aqui, uma branquinha. Ou uma branquinha aqui. E outra aqui. E outra aqui. Agora você decora aqui com a florzinha que você optou em colocar. Vou colocar aqui umas miçanguinhas. Lá no site da Fabi tem várias cores de miçanguinha. Vou colocar amarela na branca e rosinha na rosa. Olha só, ficou bem fofinho, bem bonitinho. E agora a gente vai colocar o restante das nossas abelhinhas, tá? Onde você achar que fica bem bacaninha, olha. Ainda temos aqui também a colmeiazinha, que eu vou pôr ela mais aqui, olha, perto do pezinho da bonequinha. Uma abelhinha aqui também. E só mais uma aqui na frente. Pronto, eu não vou colocar essa. Bem bonitinho. E eu vou colocar um lacinho nela, vou utilizar esse molde aqui, olha, que é muito fofo. Vou fazer esse aqui, olha. Vou colocar aqui a massinha. Posso vir aqui, olha, com a estequinha para ir ajeitando ele no lugarzinho certinho. Olha que gracinha, que lindo. A gente já vai colar aqui o lacinho bem aqui na anteninha dela, olha. E olha que gracinha que ficou. E olha como que ficou lindo o nosso porta-doce no tema de abelhinha. Cada detalhe ficou lindo demais, eu fiquei apaixonada com essa peça. Coloquei aqui as flores brancas e rosa para dar um contraste. O lacinho, que lindo que ficou esse molde do porta-doces. É a coisa mais linda, essa textura, ela adapta para todos os temas, então ela fica muito linda, muito perfeita. Eu fiz também aqui uma joaninha, para vocês também terem aí mais uma ideia, para fazerem também com o porta-doce. Também pode ser feito porta-doce no tom de marronzinho também, que vai ficar lindo. Vou deixar aqui na descrição, tá, desse vídeo, na legenda desse vídeo, todos os materiais que eu utilizei para fazer essa peça. Vou deixar também o meu cupom de desconto para você utilizar lá no site da Fabi Rodrigues e ter desconto na compra das suas ferramentas. Se você não me segue no Instagram, já me segue lá para você ver outras dicas. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Deixa aqui também um carinho, deixa uma mensaginha, me conta o que é que você achou dessa peça e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.